muito boa noite, né? Isso dependendo, né, do horário que vocês estão me assistindo. Ó, hoje é sexta-feira, dia 26 de junho, né? Então, nós iremos seguir hoje com o nosso horário normal. Vocês lembram que nas aulas de sexta-feira nós temos inglês, artes e ética, né? Então, para não ficar umas aulas muito extensas, muito grandes, tia dividiu, né? Uma semana inglês e uma semana aula de ética e artes. Então, hoje nós iremos estudar a aula de cidadania, moral e ética e artes. Por quê? Porque semana passada estudamos inglês, não é isso? Então, hoje nós iremos seguir no nosso horáriozinho de sexta-feira, cidadania, moral e ética e artes. Então, peguem aí o livrinho de vocês de cidadania, moral e ética, ok? E peguem também o livrinho de artes, certo? Vamos lá. Ó, hoje o nosso assunto, vamos iniciar com o livro de cidadania, moral e ética. Hoje o nosso assunto no livro de cidadania, moral e ética é na página 23, certo? Que quer dizer a extinção dos animais e vegetais. Gente, esse assunto é muito importante, né? O nosso livro, tá? De cidadania, moral e ética, ele é todo feito e planejado dentro da natureza, né? Dentro das nossas, como é que eu poderia dizer? Dentro das nossas preservações à natureza, tá? Então, aqui nós temos na página 23, extinção dos animais e vegetais, que diz: a poluição e a destruição dos habitats são ações humanas causadoras da extinção e das espécies. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. Mas o que é mesmo extinção? Gente, extinção significa o total desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies nas definições em biologia e ecologia. Então, a partir do momento que uma espécie de animais, né, desaparecem totalmente, ela entra em extinção. Nós podemos citar que aqui no nosso país nós temos 2 animais, tá? Que estão praticamente, realmente entrando em extinção, que seria a arara azul, né? Principalmente em relação ao contrabando, né, de aves. Então, a arara azul, por sua beleza, né, por suas penas muito valiosas, eles acabam traficando, né, animais, as aves. Então, a arara azul e a onça-pintada estão entre os 2 animais, né, brasileiro que estão entrando em extinção, certo? Então, é uma pena, né? Existem espécies que só vivem em cativeiro, pois estão desaparecendo da natureza. As espécies que estão em perigo de extinção são chamadas espécies ameaçadas. O ser humano é o maior responsável pela extinção de algumas espécies, pela extinção de algumas espécies pelo mundo afora. E são várias as causas que levam a esse fenômeno. Então, aqui nós temos as causas que chega um animal a entrar em extinção. A caça e pesca sem critério, poluição da água, do solo e da atmosfera, mudanças climáticas e aquecimento global, tráfico da fauna e flora. Então, nós vemos que todas essas situações que chegam à extinção dos animais são causadas pelo ser humano, né? Então, nós mesmos somos o culpado, né, dos nossos, como é que eu poderia dizer, dos nossos animais, das nossas plantas, das nossas espécies entrarem em extinção. Aí aqui na página 24 tem: veja alguns animais e vegetais ameaçados de extinção. Aí nós temos a ariranha, o flamingo, o muntum e a tartaruga verde. E vegetais: o pau-brasil, a bromélia, as tulipas e a sumaúma. Então, esses são os animais, os vegetais, né, que estão entrando, né, em extinção, né, pelo contrabando, né, pela falta de preservação à natureza. Então, são N fatores. Aqui na página 25, nós vamos entrar num debate muito interessante, que diz assim: o tráfico ilegal dos animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e de provocar sua extinção. Uma das soluções seria conscientizar também os possíveis compradores
e não apenas os vendedores. As espécies são vendidas por preços muito altos, dependendo da raridade e da dificuldade de encontrá-las. Por isso, os vendedores continuam sua caça, mesmo correndo o risco de serem presos. Mas, se quem compra entendesse o mal que faz ao próprio planeta, evitaria esse tipo de atitude. Depois das drogas e das armas, o comércio de animais é o maior, porque é muito lucrativo. Então, nós temos aqui, né, falando sobre o comércio ilegal, né, o tráfico, na verdade, de animais e de vegetais, né? Então, ó, mas aqui embaixo está dizendo, você sabia? Inúmeras aves e pequenos animais silvestres são capturados para serem vendidos. A maioria deles acabam morrendo. Mas por que acabam morrendo? Porque não tem os cuidados adequados, os cuidados devidos, né? Que eles devem ser tratados, não tem a alimentação que eles realmente têm que comer, né? Não tem o cuidado, o amor, o carinho, a atenção que todo animal precisa receber. Então, nós temos aqui um assunto muito interessante, né, gente? Sobre a extinção dos animais e vegetais. Partindo aqui para as atividades, na página 25, continuando na página 25, nós temos aqui. Baseando-se no texto, responda a pergunta sublinhando a resposta certa. O que significa extinção? Então, nós vamos passar uma linha na frase correta. Extinção significa o aparecimento de várias espécies, a reprodução de plantas e animais, ou o total desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies. E aí? Letra A, letra B ou letra C? Seria a letrinha C, né? Isso? O total desaparecimento de uma espécie ou grupo, um total desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies. Então, sublinhem a letrinha C. No segundo, nas placas abaixo, as responsabilidades do cidadão planetário no que se diz respeito à extinção dos animais e das plantas. Então, nós vamos escrever aqui nas placas abaixo, né, a responsabilidade de como cidadão planetário, né, no que diz respeito à extinção dos animais. Então, eu como cidadão planetário, eu tenho que fazer o quê para a gente quebrar, acabar de vez com as extinções de animais e plantas? Primeiro, preservar o meio ambiente. Já temos aí uma dica muito importante. Coloquem aí em alguma plaquinha, preservar o meio ambiente. Segundo, combater o tráfico de animais e vegetais. Já tenho outra ideia. Terceiro, o que é que a gente pode fazer? Cuidar, né? Cuidar e manter, né, bem os nossos animais, né? Isso, cuidar dos nossos animais, cuidar da nossa natureza. E por último, eu vou deixar para vocês terem a ideia, vocês mesmos colocar uma ideiazinha por vocês, certo? Página 26. Terceiro, é por causa da referência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. As espécies estão em perigo de extinção. Escreva nos quadrinhos abaixo quais são as causas que levam a esse fenômeno. Então, nós temos aqui, na paginazinha 23, a resposta do terceiro, que seria as causas que chegam, né, os animais entrarem em extinção, os animais e os vegetais. Então, seriam esse daqui, na página 23, caça e pesca sem critério, poluição da água, do solo e da atmosfera. Então, essas causas nós vamos escrever em cada quadradinho desse aqui no terceiro quesito da página 26. Quarto quesito. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Espécies extintas da natureza, espécies ameaçadas de extinção, ações humanas causadoras da extinção das espécies. Nós temos aqui. Espécies que estão em perigo de extinção. Qual seria? Espécies ameaçadas de extinção. Vamos colocar o número 2 no primeiro. Espécies que só vivem em cativeiro. Seria qual? Espécies extintas da natureza. Vamos colocar o número 1. Espécies que só vivem em cativeiro. Último. Poluição e destruição dos habitats. Vamos colocar o número 3 agora, porque foi o único que restou, não é isso? Quinto. Faça uma pesquisa sobre um animal em extinção. Olha, esse quinto quesito ele é muito legal se estivéssemos em sala de aula, né? Nós iríamos trabalhar a pesquisa em sala de aula, mas infelizmente vocês vão fazer aí na casinha de vocês. Ó, faça uma pesquisa sobre o animal em extinção. Cole aqui uma imagem do animal, vocês vão pegar, né? Recortar a imagem do animal, vai colocar aí uma onça pintada, não é isso? O tamanduá bandeira, a preguiça, são tudo animais,
né, que podem chegar a entrar em extinção. Aí vocês vão colocar o nome do animal, onde ele vive, características físicas, comportamento, alimentação e outras informações. Então, essa pesquisa é com vocês, tá? Sexto, leia a canção e discuta com seus colegas. Aqui nesse sexto, vocês vão ler a questão que fala sobre as baleias. E embaixo, escreva aí responsabilidade do ser humano com o meio ambiente e os demais seres vivos. Quais as consequências disso no futuro? Então, a partir do momento que eu não cuido da minha natureza, do ambiente em que eu vivo, né? Eu não mantenho limpo as praias, os mares. O que é que vai acontecer? Qual é a consequência no futuro? Vai ser uma coisa boa ou vai ser uma coisa ruim? Responda aqui no sexto quesito quando ler esse textinho. Sétimo, pinte as ações causadoras de extinção das espécies. Gente, nós vamos pintar as ações que faz com que as espécies entrem em extinção. Que seria o primeiro, né? Que aqui nós estamos avistando uma fábrica poluindo o ar. O segundo também, né? Isso que é um esgoto, né? A céu aberto. E o último que está mostrando o desmatamento. O desmatamento também é uma forma de destruição, né? E que causa a extinção das espécies. Aí, o que é que vocês vão fazer? Gente, vocês vão ficar com a página 28 para concluir. O oitavo e o nono, tá? Com a letra A e a letra B. Então, para casa, vocês vão ficar com o oitavo e o nono. Letra A e letra B para responderem em casa no livro de Cidadania, Moral e Ética, ok? Agora, nós vamos partir para o nosso livrinho de artes, não é isso? Que paramos em que página, meu quinto ano? Qual foi a página que paramos no livrinho de artes? Vamos lá, pegando o livrinho de artes. Terminamos cidadania. Agora nós vamos para artes. Nós paramos aqui, ó, na página 23, que diz o pontilhismo. Olha aí que assunto interessante na nossa aulinha de artes. Vamos tentar entender melhor o que seria o pontilhismo. O pontilhismo é uma ética de pintura que consiste em fazer desenhos e representações, usando pequenos pontos ou manchas, que causam no observador um efeito diferente na pintura. Um dos principais artistas do pontilhismo foi o francês Georges Seurat. Sua arte afetou seus sucessores e os movimentos artísticos que surgiram no século 19 e 20. Então, nós vamos aqui observar o pontilhismo, né? Que eles dizem que são desenhos e representações usando pequenos pontinhos. Então, esses pequenos pontinhos vai formando uma imagem, né? E aqui nós temos a imagem. Vejam aí essa imagenzinha na página 23 de George, né? Que ele diz tarde de domingo, tá? Em 1884 e 1886. Os temas propostos pelo pontilhismo são sobre a natureza. Então, deixando bem claro, os temas propostos sobre o pontilhismo são as naturezas. Eles retratam principalmente a natureza, com ênfase na valorização da decomposição das cores e da luminosidade. O desenho possui sombras coloridas que combinam com a luminosidade, dando efeito de dimensão e profundidade, ok? Aqui na página 24, nós temos mais duas figurazinhas, né, de Paul Signac. Foi outro pintor de grande importância, que trabalhou com o pontilhismo, pintou diversas aquarelas que surpreenderam devido à forma como captaram as paisagens marítimas, a virtude mais genuína de uma arte. Então, nós temos aqui, né, essas imagens também sobre o pontilhismo. Na página 25, temos também que está dizendo que George, né, ele também fez Tempo Cinzento em Lajaté, né, coleção particular. E no quadro abaixo, George também pintou a Torre Eiffel, um grande ícone da cidade de Paris, né? Então, nós temos aqui todos esses quadrinhos. Então, nós não temos atividades para vocês fazerem aqui no livro de artes. Eles pedem aqui na página 25 que vocês pintem no caderno um ponto turístico característico do lugar onde você mora, usando a técnica do pontilhismo. Então, vocês vão usar a técnica do pontilhismo, né? Ponteando, né? Cores e formar
uma paisagem de onde você mora. Então, aqui em Sirinhaém, nós temos paisagens muito bonitas. Nós temos a praia de Avelmar, nós temos a praia da Barra de Sirinhaém, nós temos a praia de Guadalupe, nós temos também o Cristo Redentor, né? Então, são tudo paisagens muito bonitas que retratam a natureza e que vocês podem criar e pintar aí no caderninho de vocês essa atividade sobre o pontilhismo. Ok, meu quinto ano? Ficamos por aqui, concluímos a nossa aulinha de ética, né? E de artes. Então, próxima semana nós voltamos, né, com as nossas aulinhas, tá bom? E eu sei que, assim, tá muito difícil, né, ficarmos longe. Ontem tivemos a nossa videochamada, né, isso que foi muito interessante, gostei muito da nossa aulinha por vídeo, teremos mais vezes, tá? Agradeço a participação de todos, dos pais, dos alunos, né? Que colaboraram para a nossa aulinha de ontem. Muito obrigada. E, é isso, gente. Concluímos mais uma semana, certo? Próxima semana nós retornamos de aula normal. Segunda-feira, aula normal de português. Ok, meu quinto ano? Ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para todos. Tchau!